Vamos lá. Queridos, Leandro está aí também. Glória a Deus, seja bem-vindo, meu irmão, em nome de Jesus. Leandro participou com a gente aí semana passada, está aí novamente conosco. Ele já estender já o convite. Eu sei que o reverendo Emilson já deve ter feito o convite para você domingo ir lá conhecer a nossa igreja, estendendo aí o convite em nome de Jesus. Queridos, abra a sua Bíblia lá no livro do profeta Daniel. Livro do profeta Daniel, acho que o Hélio acabou de entrar também aí, né? Livro do profeta Daniel, no capítulo de número 6. Daniel, capítulo 6 e versículo de número 10. Então, tempo aí para você encontrar o texto bíblico ou abrir aí no seu aplicativo. Irmã Alexandra também já está conosco, glória a Deus. Daniel, profeta Daniel, capítulo de número 6. Diz assim a palavra do Senhor. Daniel, pois, versículo de número 10. Daniel, pois, quando soube que o édito estava assinado, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde haviam janelas abertas para o lado de Jerusalém, 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Daniel, pois, quando soube que o édito estava assinado, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde haviam janelas abertas para o lado de Jerusalém, 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Vamos mais uma vez a um momento, a uma palavra de oração. Feche seus olhos, curve sua cabeça e vamos falar com Deus. Querido Pai, nós te agradecemos e te louvamos, porque temos essa oportunidade de, mesmo estando distantes um do outro fisicamente, conseguir nos reunir através dessa ferramenta do YouTube para juntos aprender um pouco da tua palavra, orarmos e aplicar em nossa vida aquilo que o Senhor tem concedido a nós nessa noite. Nos ajuda a entender a tua palavra, nos ajuda a entender o propósito, nos dá graça, nos dá sabedoria para, além de aprender, conseguirmos aplicar em nossa vida os conceitos, o princípio que nós vamos ver aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Essa história, no capítulo 6 do livro de Daniel, ela é uma história bastante conhecida, bastante conhecida. No entanto, para a gente conseguir entender a autoridade de Daniel nesse capítulo, precisamos também entender que ele não era um crente de momentos favoráveis. Ou seja, Daniel, ele tinha a sua fé forjada no fogo e na dor do exílio. Daniel não era uma pessoa que se colocava na presença de Deus nos momentos de bonança,
nos momentos em que tudo estava muito bem, nos momentos em que as coisas estavam a seu favor. Mas Daniel se colocava na presença do Senhor, independente de toda e qualquer circunstância da sua vida. Note que na primeira frase do livro de Daniel 6, versículo 10, o texto vai dizer que Daniel ele soube que havia sido assinado um documento chamado de édito, que também pode ser chamado de decreto, e que esse documento continha alguma informação que fez com que Daniel, no momento em que tomou conhecimento da informação, saísse de onde ele estava, fosse para casa, entrasse em seu quarto e iniciasse uma oração. Mas o que chama a atenção aqui é o momento em que Daniel vive. Porque do capítulo 1 do livro que leva seu nome, até o capítulo de número 6, que é onde nós estamos agora, nós vamos ver que Daniel ele é levado pelo rei Nabucodonosor para o cativeiro babilônico. E naquela época Daniel ele era muito jovem. Há quem diga que Daniel tivesse entre 14 e 16 anos de idade naquela época. Sendo ele muito jovem, o texto vai dizer que Daniel ele era cheio de sabedoria, que o Espírito de Deus era excelente, habitava de forma excelente na vida de Daniel. E que por essa razão, o rei Nabucodonosor escolhe alguns jovens, e no meio desses jovens, Daniel é apresentado à corte do rei da Babilônia. Junto com Daniel haviam mais três jovens, Mesaque, Sadraque e Abidnego. Esses jovens foram levados até o reino da Babilônia depois que Deus, por uma sentença de destruição dada a Israel devido à sua desobediência, sentencia Israel a passar um período de 70 anos de escravidão. Vocês conhecem muito bem essa história. Ano 605, aproximadamente, antes de Cristo. Está lá em Daniel, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 3. Jeremias, no capítulo 25, do livro que leva seu nome, e versículo de número 11 e 12, Jeremias ele profetiza contra o povo de Israel, dando essa sentença de que eles passariam lá 70 anos. Se você ler aí o capítulo 25 do livro de Jeremias, versículo 11 e 12, está escrita essa expressão: toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e desta nação, diz o Senhor, como também da terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas. Ou seja,
Deus ele leva o povo de Israel ao cativeiro, permite que Nabucodonosor sitie Jerusalém no ano 605, destrua a cidade, destrua o templo, leve o povo cativo, mas ao mesmo tempo que Deus dá uma sentença contra Israel, ele também dá uma sentença contra o Império Babilônio, dizendo ele que há um tempo determinado para que esse império tenha domínio sobre o seu povo. E que quando esse tempo se cumprisse, agora então a história mudaria. E o castigo agora não mais estaria sobre o povo de Israel, mas se viraria contra o povo da própria Babilônia. Então, quando você observa a história, você vai ver que Daniel ele foi arrancado da sua casa, ainda adolescente, no momento em que Nabucodonosor sitia Jerusalém. Você vai ver que Daniel perdeu tudo. Daniel perdeu a casa. Daniel perdeu o direito de estar no templo do Senhor. Daniel perdeu a família e Daniel perdeu a liberdade. Mas teve uma coisa que Daniel não perdeu: a aliança que ele tinha, o pacto que ele tinha com o Senhor, o Deus dos exércitos. Daniel então entra em Babilônia, carregando consigo essa aliança, e logo de cara, no seu primeiro ato, quando o rei de Israel pede para separar os jovens, Daniel se levanta e fala ao cozinheiro Mó e diz: Olha, eu quero te pedir uma coisa. Eu sei que vocês têm a cultura de vocês, os costumes de vocês, que vocês preparam alimentos e comem coisas e bebem bebidas diferente de nós. Mas eu tenho um pacto com o meu Senhor, então eu quero te pedir para não me contaminar com as iguarias que há em Babilônia. O copeiro mau, então, fica com medo, mas a Bíblia vai dizer que Deus era com Daniel e tinha já tocado o coração do copeiro mau para que esse atendesse o pedido de Daniel, mesmo estando com medo do castigo do rei Nabucodonosor. Passa o tempo, 70 anos de resistência. Daniel, então, passa 7 décadas no cativeiro babilônio. E durante esse tempo, Daniel viu o orgulho de Nabucodonosor ser quebrado. Daniel viu o rei Belsazar ser destruído por Deus, porque profanou os utensílios da casa do Senhor, no capítulo 5 do livro que leva seu nome. Quando deu esses utensílios às suas prostitutas, às suas amantes, às suas mulheres, para se fartarem de vinho e fazer tudo quanto não era lícito com as coisas que eram da casa do Senhor, que eram consagradas única e exclusivamente ao Senhor. Daniel viu a ascensão do Império Medo-Persa, quando Dario, então, se ergue e toma o lugar de Belsazar. E é exatamente nesse momento em que Dario, o Medo, toma o império do rei Belsazar, em que Daniel estava sendo favorecido por Dario. No capítulo 6, você vai ver que quando Dario assume o trono, o texto vai dizer: pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 satrapas, presidentes, para que pudesse governar o reino e trazer para ele as informações para que ele pudesse fazer uma boa gestão do seu império, do seu reinado. E naquele momento em que Dario toma essa decisão, Daniel é lembrado pelos feitos que ele já tinha feito, desde a interpretação do sonho de Nabucodonosor, desde a interpretação da escrita na parede, da sala, da casa ou do palácio de Belsazar,
quando Deus manda a sentença, mene, mene, tekel, passim, dizendo, olha, o Senhor contou o teu reino, o Senhor dividiu o teu reino, e o teu reino será extinto, será passado para outro, exatamente, passou para o rei Dario. E nesse momento, então, em que se reúne a corte para definir quem seriam essas pessoas que seriam presidentes sobre os 120 prefeitos escolhidos, ou sátrapas, o nome de Daniel é lembrado pelos feitos que Deus tinha feito através da vida de Daniel. Se você ler o versículo 3, então, o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes. Dario separa eles, agrupa eles, 120 prefeitos, sobre os 120, três pessoas que iriam presidi-los. Entre os três presidentes está Daniel. E entre os três presidentes, Daniel se destaca a ponto de ser visto como alguém que era capaz o suficiente de tomar conta do reino inteiro. E agora, então, Dario disse, olha, eu vou constituir esse homem para ser o governador do reino, abaixo de mim, mas acima de todos os outros. Então, isso causou na vida daqueles homens inveja. E disse: olha, a gente precisa encontrar uma ocasião para que isso não aconteça. Só que quanto mais a gente tenta encontrar algo para incriminar Daniel, para prejudicar Daniel, para levar ele diante do rei para ser julgado e condenado, quanto mais a gente tenta, nada a gente encontra. Quanto mais a gente procura, nada a gente encontra, porque esse Daniel, ele é fiel ao seu Deus. Então, agora, nenhuma culpa, nenhum erro nós vamos conseguir encontrar na vida dele, para que ele seja condenado e seja tirado dele essa autoridade que o rei está dando. E isso aí faz com que eles tramem um plano macabro, horrível, em que vão armar contra Daniel uma cilada, usando agora, então, a própria palavra de Deus, a própria lei de Moisés, para fazer com que Daniel tropece no édito do rei de Babilônia, e assim eles possam chegar e dizer: olha, esse homem desobedeceu a lei dos medos e dos persas, e a lei dos medos e dos persas não pode ser revogada. Ou seja, todas as leis precisam ser cumpridas. Se alguém quebra uma lei, é passivo de condenação. E aí eles vão até Dario e dizem: olha, para evitar que haja alguém que descumpra com os teus mandamentos, ó rei, então faz o seguinte, faz um decreto, faz um édito, sanciona uma lei, dizendo que pelos próximos 30 dias, ninguém de nenhuma nação, de nenhuma tribo, de nenhuma etnia, de nenhum povo, poderá fazer nenhum tipo de oração, a não ser se for aos deuses do Império Medo-Persa e oração ao rei de Babilônia, que era o próprio Dario. É por isso, então, que o tema da nossa mensagem hoje, da nosso bate-papo hoje, chama-se Aprendendo a Orar com Daniel. Porque no momento mais difícil da sua vida, talvez, Daniel ele nos traz um exemplo de alguém que ora, mas não de alguém, como eu disse na minha primeira fala, que ora porque está vivendo um momento bom, mas de alguém que tem uma vida de oração independente das circunstâncias da sua vida. É interessante que, a essa altura do capítulo 6 do livro de Daniel, Daniel ele já não era mais um jovem. Há quem diga que Daniel ele já estava aí na casa dos 80 aos 85 anos,
considerado em Israel, com essa idade, já um ancião. Para nós, no Brasil, 80, 85 anos, já é considerado idoso, já passou da conta, já está até virando criança novamente. Então, Daniel, com 80 anos, mais ou menos, enfrenta um decreto de morte que tenta calar a sua voz por 30 dias. A Babilônia não suportava quem não se curvava diante do seu rei, nem diante de suas leis. Se alguém não se curva, se alguém não obedece, era passivo de morte. E agora, então, no versículo 7 do capítulo 6, diz o seguinte: todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito, que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem, a não ser a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. No versículo 8 ele diz: agora, pois, ó rei, sanciona, ou seja, autoriza, chancela, assina o decreto, para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa, versículo 9, o rei Dario assinou o decreto, assinou a escritura, assinou o intérito e mandou apregoar nas praças da cidade, dizendo: olha, está proibido a partir de hoje, a partir desse instante, qualquer tipo de oração, qualquer tipo de petição, seja a homem, seja a deuses, que não seja o próprio rei Dario. Então, no versículo 10, que é o versículo que nós lemos, Daniel soube dessa escritura. Versículo 10. Quando Daniel, pois, soube que a escritura estava assinada, o que é que Daniel pensou? Eu imagino. Talvez eles vão tentar fazer isso e não consiga. Talvez eles vão tentar fazer isso e o rei Dario não assine esse decreto. Mas na hora que o rei Dario assinou e Daniel toma conhecimento de que ele havia realmente assinado, outorgado o documento, aí o texto vai dizer: quando Daniel soube que estava assinado, entrou em sua casa, entrou em sua casa, e em cima do seu quarto, onde haviam janelas abertas para Jerusalém, para o lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus. 3 coisas, anote aí. 3 coisas importantíssimas Daniel vai nos ensinar. A primeira coisa, disciplina. Disciplina na oração. Daniel, ele não orava quando ele tinha tempo, ou apenas quando ele dizia: me deu vontade de orar e eu vou ali num cantinho e vou orar ao Senhor. Não. Daniel, ele tinha um pacto de oração com Deus. E ele tinha uma disciplina para fazer isso. Dentro do dia a dia de Daniel, oração era algo comum. Oração no dia a dia de Daniel era algo que estava relacionado ao seu próprio ser, à sua própria vida. Note o que o texto diz. Ele foi, se ajoelhou, orava, dava graças diante do seu Deus. Aí o final do texto vai dizer: como costumava fazer. Ou seja, era um hábito de Daniel estar em oração diante do Senhor. A rotina da oração de Daniel
Não era de acordar pela manhã e ir a um cantinho da casa e dizer, eu vou fazer aqui uma devocional de 5 minutos, vou ler um texto bíblico, vou ler um pão diário. Não, 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 eu vou ler um café com Deus. Não, não. Não era esse o hábito de Daniel. O hábito dele tinha começo, meio e fim. Note que o texto vai dizer 3 vezes por dia. Quantas vezes Daniel orava? 3 vezes por dia. Que dia da semana? Todos os dias da semana. Não era dia de sexta, não era dia de quarta, não era dia de segunda, não. Todos os dias da semana, Daniel tinha o hábito de orar 3 vezes ao dia. O salmista, no Salmo de número 55, versículo 17, que, por sinal, é um salmo do rei Davi, versículo 16, ele diz assim: Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. Aí no versículo 17, Davi diz assim: à tarde, pela manhã e ao meio-dia. Quando? À tarde, pela manhã e ao meio-dia. Farei as minhas queixas e lamentarei, e ele, o Senhor, ouvirá a minha voz 3 vezes o dia. É a primeira lição que Daniel traz para mim, para você, para nós, nessa noite. Aprender a orar com Daniel é se lembrar que a nossa vida precisa ter uma rotina de oração. Uma rotina de oração. Daniel não era, irmão, qualquer pessoa. Nem em relação a Deus, nem em relação ao próprio povo da Babilônia. Daniel não era uma pessoa desocupada. Eu me lembro que no início da minha fé, década de 90, a gente tinha círculos de oração que era o dia todo nas igrejas. Naquela época, igrejas da Assembleia de Deus. Então, começava às 9 da manhã e ia até às 5 da tarde. Dia inteiro de oração. E eu passei um momento da minha vida em que eu fiquei 2 anos desempregado, ainda muito jovem. E aí, todos os dias eu estava em algum círculo de oração. Eu só ia de segunda a sexta, porque não tinha círculo de oração nem sábado, nem domingo. Porque se tivesse, eu também ia. Eu tinha ido. Mas eu ia de segunda a sexta, todos os dias, para um círculo de oração. E aí, então, uma pessoa chegou para mim e falou que aquela vida que eu estava levando, uma pessoa muito próxima de mim, por sinal, eu me senti muito magoado pela pessoa na época. A pessoa chegou para mim e falou: Olha, a vida que você está vivendo, a vida que você está levando, é vida de vagabundo, é vida de quem não tem o que fazer, é vida de gente desocupada, vai procurar um emprego. E eu escutei aquela palavra, fiquei triste, fiquei pensativo, comecei a chorar. Falei: Meu Deus, eu estou indo no círculo de oração, me colocar na presença do Senhor, estou sendo chamado de vagabundo, de desocupado, de quem não tem o que fazer. Julga a minha causa, foi o que eu pedi ao Senhor. Julga a minha causa. Uma pessoa muito próxima, inclusive uma pessoa que eu amo muito, me falou isso. Mas Daniel, se você lê o texto, ele não era uma pessoa desocupada. Porque Daniel ele era um dos 3 presidentes que ajudava a reger o reino da Babilônia. Então, na função de Daniel,
Ele não era uma pessoa desocupada. Ele não era um vagabundo, alguém que não tinha o que fazer e, portanto, porque não tinha, ia orar. E esse também não era o meu caso. Eu não ia ao círculo de oração porque eu não tinha o que fazer. Eu ia porque eu gostava de ir, de estar lá. E enquanto eu não tinha um emprego, eu resolvi aproveitar aquela oportunidade e dizer, eu vou estar na casa do Senhor, me fortalecendo, me enchendo de graça, me enchendo de unção, me enchendo da bênção do Senhor. Então, Daniel não era desocupado. A agenda diária de Daniel, ela pertencia ao trono, ao palácio real. Ele tinha que prestar conta, ele tinha que fazer relatório, ele tinha que se apresentar diante de reis. Olha, o dia foi assim, eu tratei isso, tratei aquilo, resolvi isso, resolvi aquilo. Isso aqui não deu, eu trouxe para o senhor resolver, para tratar com o senhor. Então, era alguém que tinha ocupação, e não eram poucas as suas ocupações. Mas mesmo em meio às ocupações de Daniel, não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo aqui, se está, dá um joinha, dá um glória aí. Mas Daniel, mesmo em meio às suas ocupações, ele para 3 vezes ao dia. O texto diz: era costume de Daniel orar pela manhã, orar de meio-dia e orar à tarde. Deixe-me dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã. O mundo, ele quer roubar o seu tempo para que você perca a sua força. Quem não tem agenda com Deus acaba vivendo a agenda do mundo ou do inferno. Nós precisamos correr enquanto é tempo, nós precisamos estar aos pés do Senhor enquanto é tempo, não é 5 minutos, 10 ou 15, não é numa leitura de um versículo, ou do pão diário, ou simplesmente de uma página do Café com Deus, não, mas é um momento em que nós nos apresentamos diante de Deus com constância, no secreto, momento em que nos torna invencíveis diante da dificuldade, diante da adversidade da vida, momentos em que vai nos levar a viver coisas tão tremendas com o nosso Deus, que vai nos tornar homens e mulheres de oração inabalável. Glória a Deus. Ter uma vida de oração com o Senhor é dar prioridade em gerar intimidade com Ele. Essa é a primeira lição que Daniel nos ensina. A disciplina que vence a conveniência. A disciplina da oração nos faz vencer a conveniência. Eu não oro só quando é conveniente. Eu oro quando é conveniente, eu oro quando não é conveniente. Eu oro quando está fazendo sol, mas eu oro quando está fazendo chuva. Eu oro quando eu estou empregado, mas eu oro quando eu estou desempregado. Eu oro quando eu tenho saúde, mas eu oro também quando eu estou doente. Vida de oração constante é a chave. Paulo vai dizer: orai sem cessar. O que Paulo está dizendo é: ore sempre que você puder e em todo lugar. Eu me lembro que o reverendo Evilson, uma vez, em uma das suas ministrações na igreja, ele estava ministrando a palavra, de repente ele deu um testemunho, eu achei bonito aquilo, e isso ficou registrado aqui na minha cachola. Ele disse assim: às vezes eu estou no trabalho, pintando lá com meu pincel, e entre uma balançada no rolo de tinta e outra, eu louvo o hino, às vezes paro, faço uma oração, na hora do almoço, leio a minha Bíblia. Gente, isso é lindo. Nós precisamos criar o hábito de viver com Deus e encontrar tempo, mesmo em meio ao nosso trabalho, à nossa correria do dia a dia, para dizer: eu vou parar meia hora, eu vou parar 1 hora, eu vou orar, eu vou louvar e eu vou conversar com o Senhor. Mas não é uma oração que pede coisas a Deus. Não é uma oração de petição. Não é uma oração que vai chegar diante de Deus e dizer: ah, Senhor, me dá um carro, me dá condições de comprar uma casa nova. Não, não é esse tipo de oração. É a oração que dialoga com Deus. É a oração que chama ele de Pai.
e que deixa você fazê-lo ouvir dizer: estou aqui, meu filho. É a oração que aproxima você de Deus, que faz você se sentar com Ele à mesa e dizer: hoje eu vou, de fato, tomar um café com Deus, hoje eu vou, de fato, ter uma conversa plena com Ele, hoje eu vou ouvir Ele falar comigo e eu vou conversar com Ele. Eu não vou sentar para pedir, eu vou sentar para conversar, manter relacionamento, diálogo, momento de comunhão com Ele, momento em que Ele vai me ouvir e em que eu também vou ouvi-lo. Veja o que Davi disse, que lindo. Davi disse: eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Aí ele diz: à tarde, pela manhã, ao meio-dia, farei as minhas queixas, farei a minha lamentação. E ele termina dizendo: e ele me ouvirá, e ele ouvirá a minha voz. Que lindo isso! É alguém que sabe que vai parar durante 3 vezes no dia e que vai conversar com um Deus que com certeza o ouvirá, mas não apenas o ouvirá, mas também o responderá. Se você não tem certeza disso, eu estou aqui te dizendo nessa noite: mantém uma vida de disciplina na oração e tenha certeza que todos os momentos do dia em que você parar para dizer qualquer coisa que seja ao Senhor, tenha certeza que Ele está ouvindo e que Ele, de alguma maneira, te responderá. Segunda coisa, a oração de Daniel, ela tem uma postura, ela tem uma postura, e a postura da relação, da oração de Daniel, ela é capaz de fazer com que Deus, por conta disso, desarme, desarticule a crise, a trama, a armadilha, o laço, todas as armas que apontavam contra a vida de Daniel, todas as investidas daqueles homens contra a vida de Daniel, note, eram mais de 120 homens. Toda a trama que tentava fazer com que Daniel fosse prejudicado, ela é desarmada, desarticulada por Deus. Enquanto muitos oram apenas para reclamar, Daniel, o texto vai dizer que ele se dobra diante do Senhor. Versículo 10. Toda a nossa conversa está no versículo 10. Eu fiz aquela introdução inteira apenas para pararmos no versículo 10. Leia na sua Bíblia. Daniel, então, quando soube que a escritura foi assinada, entrou em casa, onde haviam janelas abertas para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia. O que era que ele fazia? 3 vezes por dia se punha de joelho. Se punha de joelho. Ajoelhar-se para o crente é se humilhar diante do Deus que ele serve, para não ter que se curvar diante dos homens. Eu vou repetir isso. Ajoelhar-se para o crente é se humilhar diante do Deus que ele serve, para não ter que se curvar diante dos homens. Pode deixar aqui. Daniel se humilha diante de Deus. Eu até consigo imaginar, pense comigo, viaje comigo no tempo e na história bíblica. Chega Daniel, o cerco está armado, a armadilha está pronta, o decreto está assinado, não tem escapatória.
chega Daniel diante de Deus, dobra o joelho e começa a falar com Deus. O texto não está dizendo, mas eu acredito que Daniel, naquela hora, chegou e disse: Senhor, eu não tenho como vencer isso. Eu não tenho como passar por isso. Eu não tenho como sair dessa armadilha, como me livrar dela. Eu imagino que Daniel tenha chegado e tenha dito: Senhor, eu não tenho nenhuma força, nenhuma capacidade em mim que me faça sobressair a essa terrível armadilha que colocaram agora diante de mim. Que colocaram agora diante de mim. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo de número 3, e versículo 14, Paulo vai dizer assim, vou ler um pouco mais antes, no versículo 13, Efésios, capítulo 3, versículo 13, Paulo vai dizer assim: Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Aí no versículo 14, Paulo vai dizer: Por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Daniel tinha isso no seu coração. Daniel tinha isso no seu coração. Ele se punha de joelhos, como Paulo diz aqui. Existe em Daniel algo, um conteúdo na sua oração que move o coração de Deus. Ei, lembre-se, o culto da quarta-feira é culto de oração e chama-se a oração que move o coração de Deus. A oração de Daniel carregava consigo elementos que fazem com que o coração de Deus se mova. Humilhação, disciplina. O Édito dizia morte, mas Daniel, diante de Deus de joelho, leia o texto, ele diz que Daniel orava e ele dava graças ao Senhor. Enquanto o documento do rei dizia que Daniel seria morto porque estava orando, Daniel estava dizendo a Deus: graças eu te dou. Daniel estava dizendo: Senhor, obrigado, obrigado, porque se for agora a minha hora, eu irei, mas eu irei sabendo que eu fui fiel ao Senhor até o fim da minha vida. Adai, de Camanaia, Súbia. O Senhor está comigo, independente da circunstância. Eu não estou vindo aqui me pôr de joelho para pedir livramento. Não, porque eu sei quem eu tenho crido. Eu sei que o Senhor, se quiser, vai
me livrar. Mas eu vim aqui diante do Senhor me humilhar e orar e dizer: Senhor, graças eu te dou. Obrigado. Ele praticava a gratidão na sua oração, mesmo quando o momento era para ser de livramento, antecipando o princípio de apresentarmos a Deus pedidos de oração com ações de graça. Eu não sei se você está compreendendo isso, mas deixa-me dizer algo. Não sei se você está compreendendo isso, mas deixe-me dizer algo. Ore ao Senhor, já dizendo assim a Ele: eu estou te agradecendo. Porque mesmo em meio às minhas lutas, às minhas aflições e às minhas dificuldades, eu sei que a vitória é minha pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Deixa vir quem quiser vir. Deixa se levantar quem quiser se levantar, deixa se levantar os governadores, como fizeram aqui nesse texto. Você precisa ter disciplina, vida de oração, estar diante do Senhor, como você deve estar entendendo a sua condição de servo, a sua pequenez, a sua minoridade, para você dizer: Senhor, eu sou pequeno, mas eu sirvo ao Deus dos exércitos, que é grande, que é poderoso para salvar, para livrar, para curar, para vencer a batalha. Precisamos lembrar de orar ao Senhor com disciplina, com humildade e com ações de graça. Filipenses, Filipenses, no capítulo 4 e versículo 6, de novo Paulo vai dizer: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. De que maneira Paulo diz? Pela oração e pela súplica. Como? Paulo vai dizer: com ações de graças. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica, com ações de graça. Primeiro Tessalonicenses, capítulo de número 5, e o versículo de número 18. Paulo vai chegar e vai dizer: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A gratidão de Daniel não dependia da cova estar vazia, mas de Deus estar no trono. Quem confia no Deus que ouve, não teme o rei que decreta. Quem confia no rei, no Deus que ouve, não teme o rei que decreta. A última palavra ainda é do nosso Deus. A última ação ainda é do nosso Deus. E se a sentença for de morte, tenha certeza disso. A morte para você será a melhor saída, porque até na morte o crente tem vitória, porque quando ele passa a sepultura, se encontra com Deus nas mansões celestiais. Louvado é o nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor para sempre. Terceira coisa que tinha na oração de Daniel. Daniel não orou escondido. Daniel não orou com medo. Ele orou com as portas, com as janelas abertas. Se você observar, a oração de Daniel, ela desafia as trevas. Daniel, ele foi para casa, mas ele não foi para se esconder com medo. Ele entrou no quarto, mas não foi para se esconder. Ele entrou ali porque ali era o seu santuário de oração. Eu acho que, se não todos, quase todos, há pouco tempo atrás, devem ter assistido um filme chamado O Quarto de Guerra.
É interessante aquele filme. Mas Daniel tinha um verdadeiro quarto de guerra. Daniel entra no seu quarto para falar com Deus, mas não por covardia, mas com muita ousadia, porque as janelas abertas desafiam as trevas. O Édito dizia que quem fosse pego orando seria jogado na cova dos leões. Daniel devia ter entrado, fechado a janela, corrido para debaixo da cama e ficado orando lá em secreto, bem baixinho. Mas não, não. Ele fez o que ele estava acostumado a fazer todos os dias da sua vida. Ele chega lá, entra no seu ambiente de oração, deixa a sua janela aberta, apontando para Jerusalém. Jerusalém é a cidade da promessa, Jerusalém é a representação da restauração, Jerusalém representa a presença da glória do Senhor. Daniel entra e diz: Eu vou orar como eu orei todos os dias da minha vida, hoje não vai ser diferente. Não é o rei da Babilônia, não são os governadores, nem os prefeitos, não é um pedaço de papel e muito menos a cova dos leões que vai me fazer ficar calado em um momento em que eu preciso falar com meu Deus. Talvez você tenha vivido ou esteja vivendo exatamente isso na sua vida hoje. Talvez alguém tenha feito imposições sobre a sua vida para te calar, para te impedir, para te causar medo. Mas deixe-me dizer uma coisa nessa noite. Daniel estava na Babilônia, mas o seu coração estava na eternidade. Daniel estava na Babilônia, mas ele não era um cidadão babilônico. Daniel estava na Babilônia, mas ele era um embaixador do reino de Deus. Ele sabia que mais importa obedecer a Deus do que aos homens. As janelas abertas eram um sinal que dizia: o meu Deus é maior que a ameaça do rei Dario. A janela aberta era um sinal que dizia: o meu Deus é mais poderoso do que o rei Dario e o exército medo-persa. A janela aberta dizia: ei, a minha fé se mantém de pé, independente das circunstâncias. A janela aberta fazia com que Daniel declarasse: ei, eu estou na Babilônia, mas eu sou cidadão do céu. Orar no secreto nos dá autoridade para enfrentar os leões do nosso mundo moderno. Medo, ansiedade, perseguição, depressão, desemprego e uma série de outras coisas que podem vir sobre nós. Mas quando nós nos dobramos no nosso quarto, nós ficamos de pé na arena das nossas aflições. Eu vou repetir. Quando eu e você dobramos o joelho no nosso quarto para falar com o nosso Deus, diante do inimigo e na arena das nossas aflições, seja lá quais forem elas, nós ficamos de pé para dizer: ei, eu não vou cair, porque o Senhor, o Deus de Jacó, é o meu refúgio, é a minha fortaleza e é dele que me vem o socorro. Louvado é o nome do Senhor. Quando nós temos a vida de oração com Deus, precisamos então desenvolver disciplina,
postura. Sobretudo, devemos ter ousadia para orar. Eu quero finalizar dizendo a você que o brado da oração de Daniel se transformou no silêncio dos leões diante da voz do nosso Deus. Deus não impediu Daniel de ir para a cova, note isso. A sentença havia, Daniel se pôs de joelho, fez a oração, se humilhou, agradeceu a Deus, mostrou, manteve disciplina, teve ousadia, mas Deus não impediu que ele fosse até a cova daqueles leões. Ele foi para lá. Ele foi lançado na cova dos leões. Deus não impediu. Mas foi lá dentro da cova dos leões que Deus enviou o anjo e fechou a boca do bicho, onde o inimigo planejou o funeral. Deus planejou um banquete de vitória. Por causa da oração de um homem de Deus e de uma mulher de Deus fiel ao Senhor, o rei Dario decretou que todos temessem diante do Deus vivo. Dario, que tinha feito o decreto, assinando a sentença, agora volta e dizer, e todo mundo agora vai ter que se dobrar. Vá para o capítulo 6, versículo 26 e versículo 27, versículo 25. Então o rei Dario escreveu aos povos, a quem? Aos povos, ou seja, ele dominava o... Então, o rei Dario escreveu aos povos. Aí diz: nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra. Ele disse: paz vos seja multiplicada. Mas no versículo 26 ele vai dizer: faço um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Versículo 27, ele diz: ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. É isso que Dario escreve no final. Porque Deus está vendo o final, enquanto nós estamos vendo o começo. Mas Daniel, ele creu em Deus, independente da circunstância, porque o que Daniel quer nos ensinar aqui é que, independente da circunstância, da dificuldade, independente do momento, do agora, do hoje, lá na frente, nós já sabemos qual é a resposta, e a resposta não é diferente. O nosso Deus continua sendo o mesmo Deus. Dona Zezé, que está aí me ouvindo, glória a Deus, o seu Deus. O nosso Deus continua sendo o mesmo Deus de Daniel, continua fechando boca de leão, continua derrubando a armadilha, quebrando a armadilha, continua entrando na fornalha com o homem, continua sendo o quarto homem da fornalha. Ele tem sido o mesmo Deus ontem, hoje, será eternamente. É por isso que eu quero finalizar dizendo a você como é que estão os seus corações nessa noite. O medo, será que o medo fechou a porta da oração na sua vida? Ou a sua fé está mantendo a porta aberta? Daniel ficou lá 70 anos em terra estranha e não esfriou na fé. Qual é a nossa desculpa hoje? Se nós não nos dobrarmos diante do nosso Deus agora, como ele fará o leão emudecer amanhã? Nós precisamos refletir e aprender com Daniel que a nossa oração precisa tocar o coração de Deus e movê-lo em nosso favor, mas isso não é algo que deve acontecer
apenas no momento em que vier a dificuldade. Não. Isso é o resultado de uma vida de comunhão e oração com o Senhor que tem disciplina, postura e ousadia. Se você não conseguiu anotar nada do que eu disse hoje, anota essas 3 coisas e diga: Senhor, a partir de hoje, eu vou começar a orar mais, a procurar mais a presença do Senhor, e na minha oração haverá disciplina, haverá postura e haverá ousadia. E quando o inimigo se levantar, eu estarei de joelhos aos teus pés, mas diante do inimigo eu estarei de pé, dizendo: ei, eu vou contemplar a minha vitória, porque o meu Senhor, ele cancela decreto de homem. Aleluia. O nosso Deus está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Feche os seus olhos. Incline a sua cabeça. Eu vou a um momento de oração. A bênção apostólica, mas quando eu terminar, não vá logo desligando, saindo dessa live, não. Aguarde um pouquinho, interaja entre os irmãos, abra a sua câmera, diga um oi, dê a paz do Senhor, faça um pedido de oração, interaja uns com os outros. Feche seus olhos. Senhor, nós mais uma vez nos pomos diante do Senhor em oração. E nós te agradecemos mais uma vez, Senhor, porque o Senhor tem tocado os nossos corações, que a tua palavra, Deus, nos transforme nessa noite. Nos dá um coração, Pai, disciplinado diante de ti. Nos dá um coração que se põe diante do Senhor em santidade, em adoração. Nos dá, Deus, um coração ousado para falar com o Senhor, para orar, pedindo ao Senhor, não que nos dê bênçãos materiais, mas que o Senhor esteja conosco todo o tempo da nossa vida, independente da geografia, do lugar, da circunstância, se favorável ou não para nós. Senhor, nessa noite eu quero te apresentar a tua igreja, a Igreja Batista Aurora da Fé, a nossa família. Derrama sobre cada um de nós uma unção especial, uma unção de ousadia. Desperta o teu povo, Pai. Daqui a pouco, à meia-noite, nós temos oração. São uma semana de oração à meia-noite. Desperta o teu povo, Deus, para orarmos juntos. Porque quando nos unirmos em oração e clamarmos ao Senhor, o barulho será tão grande que o Senhor não terá outra opção a não ser nos responder. Ó Deus, nos ajuda a fazer a tua obra. Ajude cada um de nós, meu Senhor, nessa noite. Se nós não tivermos palavras para orar, Senhor, se nós não soubermos como falar, como nos dirigir ao Senhor, que o Espírito Santo, como disse Jesus, interceda por nós com gemidos inexprimíveis. Mas não nos deixa só. E não nos deixe mover o pé de um lugar para o outro, se o Senhor não for conosco. Ó Deus, toma a frente das nossas batalhas. Guerreia as nossas guerras, cala a boca do inimigo. Ó Pai, em nome de Jesus, eu quero repreender aqui todas as ações do maligno contra a Igreja Batista Aurora da Fé. Todos os pensamentos contrários, todas as falas contrárias, todos os olhos de inveja, todos aqueles que têm um coração maldoso, eu repreendo, cai por terra agora em nome de Jesus. Todos aqueles que estão torcendo o contrário para essa obra não andar, sejam repreendidos em nome de Jesus, porque a obra é do Senhor, a glória é do Senhor, a honra é do Senhor, o povo é do Senhor, a igreja é do Senhor, porque tudo é para o Senhor e ao Senhor pertence. É isso que eu te peço essa noite, Pai. E a minha oração ela é em nome de Jesus. E que o amor do nosso Deus e Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e santas consolações do Espírito Santo de Deus, sejam com cada um de nós nessa noite e para sempre. Diga na sua casa, amém. Em nome de Jesus.
Abra sua câmera. Deixe-me ver o seu rosto. Dá uma glória aí ao Senhor. Está descabelado tanto quanto eu, não tem problema, somos irmãos. Olha o Rogério na área aí, glória a Deus, Deus abençoe. Olha lá, o Glória a Deus. Fernando, irmã Leide, a Gisele, a Jesse, a Amém. Rose, nossa irmã Rose, que satisfação. Xandinha também está conosco ali ainda, dando Sim, com glória a certeza. Jesus. Glória a O irmão Deus. Flávio saiu da live, não? Não estou vendo o irmão Flávio, não sei se a conexão dele saiu. Está lá, a Jéssica está lá, toda enroladinha, está com frio. Ô, Jesus do céu, ajude minha mulher. Olha só, aí o Paulo, olha, o Paulo está Paulo. na área aí, glória a Deus. Não, Paulo, Paulo, Deus te gente. abençoe. Paulo, aqui, ó. Paulo. Olha lá, a Zoia, dá uma glória aí, perdido velho. Irmã Leide, glória a Deus. Eu não tô vendo Paulo. Tá? Gisele, glória a Deus. Parece que o povo está com frio, eu estou aqui morrendo de calor, já estou suado, estou derretendo aqui. Mas tá frio, presbítero. Está frio? Vocês estão com frio? Eu vou tomar um banho frio já já, quando terminar aqui. Dona Zezé, que satisfação a senhora conosco aqui. Dê uma glória aí, Dona Zezé. Eita, Em mãe. nome de Jesus. Eita, mãe. Mãe, você é o Se neném. Dona Zezé está me ouvindo, dê uma glória aí para a gente ouvir a sua voz. O neném. Oi, tia, Deixa eu ver. Que maravilha. Eita, mãe. Deita. Alguém tem algum pedido de oração para fazer, minha gente? A Milena. Olha só, Camila e o trio Parada Dura aí, olha só aí, ó, que lindo. Arthur, Yasmin Eita, mãe. e o outro pequenininho, agora esqueci o nome. Meu Deus do céu, é tanta gente que eu esqueço. Paz, igreja. Eita, mãe. É Samuel, me lembrei, Samuel. O profeta Samuel. O que é tanta glória, viu? Que maravilha, que lindo, que bênção. Oi, Paulo. Oi, Paulo. Muito obrigado a todos vocês Comida? Tia. Tem comida por só. estar esse momento aqui conosco na live. Comida. Quero agradecer a cada um. Não sei se alguém quer dizer algo aí. Rose, Oi, Paulo. Comi comida ali. é domingo a nossa inauguração, para a glória do Senhor. Tudo está se encaminhando, faltam poucos detalhes agora. Minha barriga tá A gente dá o brado de vitória domingo lá naquele lugar, né? Para dormir. Em nome de Jesus. comida. Tô com Amém. leitinho para O dormir Elton, só. irmão Elton, que bênção. Está conosco também Eu vou aí. fazer um leitão, brincando. Tom. Glória a Deus. Bom, gente. Zoe, Minha barriga tá Zoe sendo Zoe, Zoe sendo Zoe. Um forte comida. abraço para todos vocês. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, a família. Vamos em frente, vamos mantendo aí a conexão e o contato lá no grupo da igreja. Domingo nosso culto começa às 9, mas vamos tentar chegar mais cedo aí, pelo menos às 8h30. Tem alguns irmãos que vão precisar de suporte, porque não tem carro, e a gente vai ter que dar um suporte. Então, aqueles que puderem nos ajudar, por favor, mandam um WhatsApp para mim no privado, ou para o reverendo Emílio, para a gente alinhar as coisas. Deus abençoe cada um. Eu estou agora, então, finalizando essa transmissão. E amanhã, quando o YouTube liberar essa live, eu vou postar novamente lá no grupo e vai estar lá no canal do YouTube também, para você assistir na íntegra. E não esquece de tocar lá no sininho e deixar um joinha, para a gente ir ganhando visibilidade aí, o nome da igreja chegar longe e a gente levar também a palavra a todo lugar, em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe os irmãos. Amém. Finalizando a gravação.